Como é que vem escalado aí hoje o Paysandu contra o Bahia, o Papão na terceira fase da Copa do Brasil, né? Foi campeão da Copa Verde ano passado, por isso estreia na Copa do Brasil na terceira fase. Claro, não precisa ser repetitivo, o Paysandu não vai jogar contra o Bahia, como vinha jogando aí na Série B e na Copa Verde, né? Em relação aqui à zaga, né? Obviamente que a gente não tem muito mistério, né? O Matheus Nogueira aqui titular absoluto, principalmente porque o goleiro do Guarani, né, que foi contratado, chegou há pouco tempo. Bem, agora na zaga a gente começa a ver aqui algumas dificuldades de escalação, né, sobretudo considerando essa possibilidade de o Luizinho jogar com 3 zagueiros. Mas ainda assim, eu aposto que ele vai manter a zaga central, obviamente não tem como mudar, que é Luan Freitas e Novilho, já que o Quintana continua machucado, então Luan Freitas como zagueiro pela direita e o Novilho pela esquerda. Já nas laterais é que a tarefa fica um pouco mais difícil, né? Ele vem alternando aí Brian e Edilson, mas eu aposto no Edilson que consegue, obviamente, na profundidade, mas também consegue guardar a posição, que é o que o Paysandu deve fazer, principalmente no início da partida. Já na esquerda, ele vinha utilizando muito o PK como uma espécie de terceiro zagueiro aqui, para formar essa trinca com o Novilho, Luan Novilho e Luan. No entanto, por que eu aposto aqui no Revers? Porque o PK foi muito criticado em Goiás. E também ele tem notícias de que o PK teria sentido, né? Então, por isso que eu aposto aqui no Revers, que apoiou muito bem contra o CRB, mas claro, por ser um lateral de ofício, também consegue guardar bastante posição, que é o que a gente imagina como atitude do Paysandu. Bem, quanto ao meio de campo, não tem muito o que a gente inventar, né? Porque a gente está com, com pouca disponibilidade de cabeça de área sobre tudo, né? A gente teve o nosso cabeça de área machucado, inclusive no lance lá do Ramírez, né? No lance com o CRB. Então, sobra praticamente aí com o primeiro e segundo volante, Vilela e Dudu Vieira. Poderia ser o André Lima, no entanto, o André Lima também está voltando de contusão, e me parece que o Vilela aí tem lugar cativo no time. E o Dudu Vieira, né, por ter um porte físico maior, e o André Lima, muito embora seja um volante, creio que o Dudu vai apostando no Dudu Vieira como uma contenção aí, nessa segunda volância aí, na primeira volância, alternando com o Vilela. Me parece que não vai ser aquele modo clássico, né? Os dois vão guardar aí muito mais posição. E o terceiro ficaria ali, né, no meio de campo com o Vargas. Pode ser o Marlon? Pode ser, né? Ele vinha utilizando ali o Marlon, mas o Marlon também chegou a ficar 2 jogos na reserva, tá voltando, ele tinha sentido também contusão, então pode ser o Vargas, né? No entanto, não me surpreenderia se fosse o Marlon, assim como no lugar do Heverson, não me surpreenderia se fosse o PK. Já no ataque, me parece também aqui que muito mais tranquilo, né? Rossi pela direita, Benítez lá no comando do ataque e Borassi pela esquerda, né? Já que o Nicolas pegou o banco 2 vezes seguida. Há uma possibilidade também dele jogar só com o Rossi e o Borassi, e essa vaga do Benítez, ele tentar povoar um pouquinho mais o meio campo, né? Enfim, trazer um pouco mais para ficar com 3 zagueiros. Me parece, claro, tarefa muito difícil acertar, né? Considerando as contusões, e a gente não sabe como o Luizinho vai vir. A gente espera que ele venha com cautela. Obviamente que o Bahia, a gente já disse, é amplo favorito. No entanto, a gente não pode esquecer que isso é uma Copa, né? O Paysandu cresce contra time grande, não preciso nem ser repetitivo aqui, Boca, enfim, mas o Paysandu tinha um time melhor naquela época. Sim, tinha um time melhor, mas os outros times do eixo também era muito melhor do que o Paysandu. Então esse desnível, eu creio que ele já foi inclusive maior. Agora, claro, Bahia é um amplo favorito. No entanto, como é uma Copa, o time, a gente viu aí nos jogos da Copa do Brasil de ontem, os times jogaram com o freio de mão um pouquinho puxado, porque estão com o calendário tal qual o Paysandu apertado, então vamos se agarrar aí nessa viagem que o Bahia fez, nesse calendário apertado. Ele veio de 2 viagens, a gente também está com o calendário apertado, mas a gente não veio de viagem, vamos ficar aí confiante no Papão, tá bom? Gostou aí do vídeo? Então não se esquece, por favor, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Aqui na Central Papão sempre tem vídeo antes do jogo e pós o jogo, então não se esquece de se inscrever para não perder nenhuma novidade do Papão, tá bom, meus amigos? Forte abraço e até a próxima!